Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem-vindos ao Coelho News, o quadro aqui no canal de terça, quinta e sábado, onde você fica bem informado de tudo de mais importante que está acontecendo no mundo Nintendo. E o Game Boy pode receber Pokémon no futuro, pelo menos é o que as coisas estão indicando. Eu tenho várias coisas para falar para vocês sobre isso, algumas boas e outras ruins. A Nintendo revelou novas informações sobre The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, através de um formulário de pesquisa. Uma prisão aconteceu no Japão por causa de uma ameaça de morte a executivos da Nintendo. Tudo isso e muito mais no Coelho News de hoje, meus amigos. Então deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ative o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. E quem tá patrocinando o vídeo de hoje é a loja Trilogy Games, amigos, que tem Nintendo, PlayStation e Xbox, e eles estão com uma novidade bem bacana. Você já conhece a política de preços baixos da Trilogy Games, inclusive eles estão com uma pequena promoção lá, incluindo o GTA Trilogy do Nintendo Switch a um bom preço, as edições especiais de Nintendo Switch também a excelentes preços, mais barato do que eu paguei. E tem Nintendo Switch Lite saindo a R$ 1.200. Lembrando que membros aqui do canal ainda tem descontos de 2%, o que pode ajudar bastante aí na hora da compra. Mas a novidade é a seguinte, eles estão com a edição especial do Nintendo Switch, mais o Nintendo Switch Sports e um ano do Nintendo Switch Online. Essa edição já inclui, inclusive, o leg strap, e quem comprar o pacote completo vai estar economizando cerca de R$200 em vez de comprar todos os itens separadamente. Lembrando que Nintendo Switch Sports é o Wii Sports do Nintendo Switch, então essa edição aqui é basicamente como o Wii foi lançado originalmente, tá? Eu vou deixar o link da Trilogy Games aqui na descrição, assim como o Instagram deles, para vocês poderem conhecer o trabalho deles mais de perto. Olha que bonitinha essa edição japonesa, cara. Muito obrigado, Trilogy, bora pras notícias. Galera, rumor muito interessante, porque quem acompanha o Coelho News já é algo que a gente vem discutindo há um tempo aqui, ó. A Nintendo parece que vai adicionar transferências de Pokémon pro Pokémon Stadium no pacote de expansão do Nintendo Switch Online. É o Pokémon Stadium do Nintendo 64 no Nintendo Switch. Se vocês se lembram bem, existia um modo, tanto no primeiro Pokémon Stadium quanto no segundo, que você podia colocar o seu Pokémon dentro do Pokémon Stadium e jogar em grandes batalhas. Também existia um modo onde você conectava a fita do seu Game Boy no Pokémon Stadium e aí você podia jogar o game utilizando a tela da televisão. E ele tinha um emulador ali de Game Boy dentro do Nintendo 64, né, dentro desse jogo. Dava para acelerar o jogo, ter uma jogabilidade melhor e tudo mais, né? E aí esses Pokémon que você evoluía, você podia usar em batalhas no Pokémon Stadium. Basicamente, a gente sabe que todo o propósito do Pokémon Stadium era isso, era você trazer os seus Pokémon do jogo que você jogava no modo portátil, né, e colocar eles dentro do jogo para ver eles em 3D e tudo mais. Então lançar esses jogos no Nintendo Switch Online sem essa funcionalidade, que é basicamente a principal motivo de existência do Pokémon Stadium, acaba ficando um pouco sem sentido. Mesmo assim, quando a Nintendo anunciou o jogo para Nintendo Switch Online, ela colocava bem explícito um aviso dizendo: Pokémon não pode ser transferido para esses jogos. Então pegou todo mundo de surpresa, todo mundo começou a criticar bastante a Nintendo em relação a isso. Só que aí acontece que anteontem saiu o novo update aqui do vídeo do Nintendo Switch Online, onde eles mostram o Pokémon Stadium, e olha só, a Nintendo removeu esse aviso. Muito possivelmente ela poderia ter removido esse aviso, porque agora a gente pode transferir dos jogos, né? Era proposital um negócio avisando: olha, vocês não vão conseguir transferir os Pokémon para Pokémon Stadium, e se eles removeram esse aviso, possivelmente pode ser um erro, ou possivelmente a Nintendo estaria colocando uma funcionalidade que é óbvia, né? Mas e aí como que isso ia funcionar? Alguns meses que eu venho falando com vocês em relação a isso, né? Que a Pokémon Company provavelmente ia lançar Pokémon para Game Boy e Game Boy Advance. Isso eu falava antes da Nintendo ter anunciado que a gente ia ter Game Boy e Game Boy Advance no Nintendo Switch Online, mas eu acreditava que a gente veria esses jogos no Nintendo Switch Online por causa disso. Mas eu realmente acreditava que a gente veria o Game Boy e o Game Boy Advance no Nintendo Switch Online justamente porque a Nintendo já tinha anunciado o Pokémon Stadium também para o Nintendo Switch Online. Então fazia todo sentido eles anunciarem o Game Boy Advance com Pokémon. Mas eles anunciaram finalmente o Game Boy e o Game Boy Advance sem Pokémon. Então a gente ficou pensando, poxa, então realmente Pokémon Stadium vai perder uma funcionalidade que é crucial ali pro jogo. Só que aí a Nintendo vai lá, anuncia um update do seu trailer do Nintendo
Switch Online, dessa vez sem aquele aviso, porque agora eles já anunciaram o Game Boy. E junto a isso, a Pokémon Company se confirmou na PAX East 2023, que acontece no mês que vem, que é bem durante um período onde as pessoas estão com a expectativa de ver uma nova Pokémon Presents, que é uma nova Nintendo Direct de Pokémon, que a Pokémon Company não costuma fazer os anúncios dentro da Nintendo Direct, eles gostam de fazer os seus próprios anúncios separados, né, em um momento próprio. A PAX East vai estar entre 23 e 26 de março, vai estar acontecendo, e o evento anunciou que os expositores vão estar exibindo alguns dos seus lançamentos mais esperados. E a Pokémon Company está inclusa nisso. Mas quais são esses lançamentos mais esperados da Pokémon Company, né? Porque a gente não sabe de nenhum. Então, se já existia a expectativa da gente ter uma Pokémon Presents em breve, com essa confirmação, essa expectativa aumentou ainda mais. Então, não fiquem surpresos se por acaso a Pokémon Company em breve, ali de repente no início de março, anunciar uma Pokémon Presents nova, e nessa Pokémon Presents a gente saber dos seus próximos lançamentos, e quem sabe também um deles seja um Pokémon pro Game Boy e o Game Boy Advance do Nintendo Switch Online. Lembrando que isso aqui tudo é 100% especulação baseado nas ações que as empresas estão tomando, nada disso é confirmado. Alguns jogadores foram até mais adiante do que eu já achava. É legal isso estar acontecendo agora, porque eu já tinha falado isso pra vocês aqui no canal, cara. E agora a internet tá começando a achar isso também, por causa dessas outras atitudes das empresas. E algumas pessoas estão achando que além de Pokémon Red, Blue e Yellow, a gente também teria Pokémon Gold, Silver e Cristal. Eu já acho que é demais, não vamos esperar demais da Nintendo, mas pelo menos o Pokémon Yellow, um deles, ou então só o Pokémon Red Blue, pra gente ter aquela possibilidade de jogar ali no Pokémon Stadium e transferir o save, eu acho que existe uma possibilidade, cara. Lembrando que vão vir os dois Pokémon Stadium, o 1 e o 2, não temos uma data ainda de quando eles vão chegar, mas eles estão chegando em breve no Nintendo Switch Online. Eu acredito que até o 2 ser lançado é quando a gente vai ver essas funcionalidades sendo adicionadas. Mas vamos descobrir, eu quero saber o que vocês acham disso. Deixa pra mim aqui nos comentários, porque outra notícia dessa vez triste, mas que também meio que combina com essas especulações, é essa aqui, cara. Olha, Portal Project N. Nintendo diz que não há um cronograma certo para lançar jogos de Game Boy e Game Boy Advance. Eles chegaram a anunciar alguns jogos que vão estar entrando no futuro pro Nintendo Switch Online, Game Boy e Game Boy Advance, mas eles não falaram quando. E também não confirmaram se aqueles vão ser todos os jogos que vão ser adicionados no futuro, nem confirmaram que vão ser os próximos, né? Então, possivelmente, como não existe um cronograma certo, como eles só estavam mostrando, olha, a gente tem esse conteúdo aqui, que é pouco, né? Vocês viram no vídeo que eu lancei aqui, mas tem esse outro conteúdo que pode estar chegando também. Eles podem introduzir alguma outra coisa ali no meio, né? Que não sejam aqueles jogos anunciados. Não aconteceu anteriormente, mas a Nintendo é uma caixinha de surpresas, né? Mas isso aqui é uma notícia ruim, cara. A gente já tinha um problema com essa frequência de novos jogos chegando ali no Nintendinho e do Super Nintendo, que a gente nunca sabe quando que vai chegar, quais vão ser os jogos. Pelo menos no Nintendo 64 a gente tá recebendo, né, sempre um por mês. Apesar da Nintendo também dizer que não tem um cronograma certo. Então, pode ser que a gente receba um por mês também, no Game Boy e no Game Boy Advance? Pode. Pode ser que a gente receba 3 a cada 2 meses, a cada 3 meses? Também pode. Então, como sempre, a gente se anima para alguma novidade da Nintendo, mas ela sempre vem com um vírgula ali, ó, mas aí vem uma notícia ruim logo em seguida, né? Vamos ver. É um pouco de balde de água fria, mas continua sendo uma excelente adição o Game Boy e Game Boy Advance no Nintendo Switch Online, tornando o serviço ainda mais atrativo. Lembrando, galera, o que eu mais recomendo pra vocês, cara, é assinar o pacote de expansão do Nintendo Switch Online e um plano de família. Entra lá, coelhinojapão.com/discord. Tem gente formando grupo família lá, basicamente todo dia, então isso pode ajudar vocês. Com R$60 por ano, vocês vão conseguir assinar o Nintendo Switch Online no pacote de família dividindo com 8 pessoas, então vale a pena. Aí vai ter acesso a todo esse tipo de conteúdo, beleza? Mas o que vocês acham disso? Acha que vem Game Boy? Acha que não vai vir? O que vocês acham desse movimento aí na indústria? O que vai acontecer? Deixa pra mim aqui nos comentários. Novidade de Zeldinha é o que a gente quer, né? Tá todo mundo ansioso, principalmente depois do trailer, que eu ainda não trouxe a minha análise pra vocês aqui, porque tem algumas conclusões que eu quero chegar. Não quero só olhar pro trailer e falar o que tá aparecendo aí na tela. Eu quero juntar as peças do quebra-cabeça e isso é meio complicado, então aguarde
aguardem mais um pouquinho, cara. Mas a Nintendo soltou novas informações de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, confirmando algumas coisas que a gente especulou vendo aquele trailer, e algumas coisas novas também, isso tudo através de uma pesquisa de opinião que ela fez, baseado no último trailer que revelou mais detalhes do jogo. Notícia aqui do Universo Nintendo, super bacana essa notícia. Basicamente o que aconteceu foi que depois da exibição do trailer, uma pesquisa de opinião foi encaminhada pela Nintendo para um número seleto de consumidores responderem achando do que foi exibido. E o que a Nintendo disse foi o seguinte: a Nintendo reafirmou que o jogo será muito maior do que o seu predecessor Zelda Breath of the Wild. Uou! Quem me acompanha lá no Twitter sabe que eu venho postando uma série de coisas que eu encontrei nos trailers, pensamentos, a gente vem trocando uma ideia sobre isso, né? É @RodrigoCoelhoC, caso você não siga. E uma das coisas que eu postei foi isso aqui. Tem muita coisa subterrânea que a gente viu, né, nos trailers que nem parecem subterrâneos, mas essa área aqui, ó, ela me lembrou bastante aquela área embaixo da Tervory no Elden Ring, né, que tem aquelas raízes de árvores e tudo mais. E aí, cara, o pessoal começou a especular. Fizeram esse mapa aqui feito por fãs, e o que eu falei foi o seguinte, cara: você achou que o céu em Zelda Tears of the Kingdom seria a grande novidade? Achou errado. Lembra quando a gente achava que Breath of the Wild era o Great Plateau? Porque aquela área inicial de Breath of the Wild é tão vasta e a Nintendo só mostrou gameplay daquilo, a gente não sabia que ia ter tanto mais coisa pra gente ver. Foi uma surpresa aquele mundo tão vasto que a gente continua descobrindo coisa nova até hoje. Então, a Nintendo tá fazendo isso, ela só tá mostrando o céu em Zelda Tears of the Kingdom. E se a Nintendo tá mostrando o céu, muito provavelmente é porque ela tá nos escondendo uma área toda subterrânea. E eles reafirmaram, lembrando as palavras aqui, o jogo será muito maior do que Zelda Breath of the Wild. Se é muito maior, cara, quem sabe além de Hyrule a gente não vai ter a parte do céu e um subterrâneo todo para poder explorar, cara. Ou pelo menos grandes áreas no subterrâneo, não do mesmo tamanho, né, da área da superfície, mas grandes áreas pra gente explorar no subterrâneo, cara. Aguardem meu vídeo de análise. Mas beleza, além de confirmar que vai ser muito maior do que Breath of the Wild, a Nintendo falou que Tears of the Kingdom vai incluir maneiras novas e interessantes de interagir com o mundo em relação ao jogo anterior. Maneiras novas de interagir com o mundo. Legal. A companhia também afirmou que Zelda Tears of the Kingdom vai contar com a melhor história e atmosfera que qualquer outro jogo da franquia. Gostaram da história de Breath of the Wild? Gostaram da história de Age of Calamity, cara, que é muito boa? E quem não acompanhou, cara, procura aí pela timeline The Legend of Zelda Coelho no Japão, que vocês vão encontrar minha série de vídeos explicando cada um dos jogos em detalhes. Ou tem o filme completo aqui também, incluindo a história do Age of Calamity, que é muito boa, mas a Nintendo afirmou que Tears of the Kingdom vai ter a melhor história e a melhor atmosfera de qualquer outro título da franquia. Interessante. E aí uma das perguntas sobre o que os consumidores mais acharam interessante dentre as novidades, colocava batalhar contra novos inimigos, confirmando aqueles inimigos novos que a gente viu, explorar áreas inéditas como as ilhas flutuantes, né? Áreas inéditas como as ilhas flutuantes, tem outras áreas inéditas, né? Construir e utilizar novos tipos de veículos, a Nintendo não falou especificamente no trailer, mas ficou bem claro que a gente vai construir os nossos próprios veículos, né? Então isso aqui confirma. Deslumbrar das mudanças sofridas em Hyrule, né? A gente viu muita coisa ali em Hyrule que parece com o que a gente já tinha visto em Breath of the Wild, mas a Nintendo aqui confirma que vai ter várias mudanças, né, que aconteceram naquele mundo e a gente vai poder se deslumbrar com elas. Novas habilidades do Link, obviamente, que a gente já viu. A atmosfera mais sombria e emocionante do jogo. Isso aqui é interessante, porque eu já falei pra vocês algumas vezes aqui, que lá atrás, anos atrás, o Aonuma já tinha falado em entrevista que esse seria o Zelda mais sombrio de todos. E aqui, na entrevista, eles confirmam isso. A atmosfera mais sombria e emocionante do jogo. Então, será que ele vai ter uma pegada mais emocional do que Breath of the Wild? Mais de história? Vamos ver. Porque eles falaram mais uma vez aqui da história inédita do jogo. E por fim, sobre a história presente em Tears of the Kingdom, a Nintendo descreveu dessa forma. Em The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, você embarca em uma grande aventura que coloca Link e Zelda contra uma força perigosa. Adorei que eles falaram, coloca Link e Zelda contra uma força perigosa. Em Breath of the Wild era o Link contra essa força perigosa e a Zelda, ela tava presa lá, né? Quem me acompanha lá no Twitter viu que eu já tinha compartilhado essas artes aqui que a Nintendo mostrou pra gente, né? A gente vê o Link, né, uma nova arte, e a gente vê a Zelda. Só que dessa vez a Zelda, ela tá com a Sheikah Slate na mão. Ela não tá simplesmente presa lá no castelo. Tudo bem que a Zelda também tinha a Sheikah Slate em Breath of the Wild e ela ficou presa lá pra sempre, porque nas memórias
histórias do Link isso acontecia, mas algo me diz, cara, que acabou esse negócio de memória, acabou esse negócio, e a Zelda, ela tá com uma Chica Slate nova, como vocês podem ver, ela é mais fininha, um pouco diferente da Chica Slate que a gente tá acostumado, né, que era mais grossona. O pessoal tá até zoando que essa aqui é a Chica Slate OLED, né, é o Nintendo Switch OLED da Zelda ali, mas tá aqui, cara, ela parece estar fazendo parte disso aqui tudo. Não acho que a Zelda vai ser jogável, igual o pessoal tá especulando, mas de qualquer forma, essa arte claramente coloca ela aqui com a Chica Slate na mão, baseado naquele primeiro trailer, né, onde ela tá com a tocha, mas, cara, a Nintendo tá aqui falando. A grande aventura que coloca Link e Zelda contra uma força perigosa. Não é só o Link agora, tá? Sua lealdade mútua vai prevalecer em uma história que ocorre após os eventos do jogo anterior. Então aqui tem duas coisas importantes. A lealdade entre Link e Zelda vai ser muito importante. Eu não sei se algo vai colocar um contra o outro, ou algo vai separar eles vão precisar resolver coisas separadas, confiando um no outro, sendo leal um ao outro. Então a lealdade mútua vai prevalecer numa história que ocorre depois dos eventos do jogo anterior. Eu já venho pensando que esse lance de Link voltou pro passado não faz mais tanto sentido assim. É uma das conclusões que eu cheguei aqui na minha análise aqui do trailer. Não acho que vai ter viagem no tempo mais. Parece muito, mas não acho que vai ter. Não acho que a temática vai ser tempo. E agora a Nintendo ter falado isso meio que confirma um pouquinho isso que eu tava pensando. As histórias vão acontecer depois de Breath of the Wild, né? Então chega de antes de Breath of the Wild. Isso foi Age of Calamity. Agora é realmente focado em depois. Inclusive o Link antigo, cara, esse Link aqui, ó, com esse visual que parece que ele tá ancião, parece que ele tá no passado. Isso aqui eu acho que acontece depois de Breath of the Wild também, tá? E na minha cabeça isso aqui acontece também no início do jogo. Então tá aí, ó, uma informação aí que a Nintendo trouxe, tá? Claro que podem ainda ter viagem no tempo ou memórias, mas eu acho que não vai ser o foco aqui não, eu acho que vai ser realmente tudo depois, tá? E aí a Nintendo finaliza falando que você encontrará muitas emoções e medos em sua busca para salvar a terra de Hyrule, confirmando mais uma vez o lance, né, do clima um pouco mais sombrio do jogo, que eu achei bem legal. Cara, muito bom, a gente tá ansioso por qualquer migalha de informação de Zelda Tears of the Kingdom que a Nintendo tá segurando, mano. E eu tô louco pra fazer a minha análise aqui pra vocês. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pro YouTube não deixar de avisar vocês quando eu lançar, tá bom? Lembrando que o jogo chega dia 12 de maio de 2023. Ainda sobre Tears of the Kingdom, umas informações novas que a gente teve em relação ao trailer é sobre o gráfico do jogo, né? O pessoal agora tá comparando uma série de áreas, né, no Tears of the Kingdom e também no Breath of the Wild. Quem me acompanha lá no Twitter viu aqui, ó, @Rodrigo LC de novo, hein? Que essa mesma área que aparece no trailer é a área lá do Great Plateau. Isso aqui é Breath of the Wild, isso aqui é Tears of the Kingdom, tá? A gente já consegue ver, cara, apesar de eu ter colocado aqui essa print com o Magnesis ativado, dá pra ver claramente que a textura do chão, as texturas do mundo em geral foram melhoradas no Tears of the Kingdom, estão mais detalhadas. Então essa é uma das mudanças que o pessoal tem reparado bastante, que tá um pouco melhor essa questão das texturas do jogo, tá? Mas não apenas isso, como a própria Kotaku mostrou aqui, a distância, draw distance, né, o quão longe você consegue ver os objetos na tela, melhorou bastante também. Isso aqui é Breath of the Wild, a gente consegue ver aqui nessa região, que tem no trailer novo também, que tem vários elementos, né, aqui na tela, e aqui tem muito mais, a gente consegue ver muito mais longe, as arvorezinhas aparecendo lá atrás, mais elementos na tela simultaneamente. Isso aqui, quando a gente está jogando, faz uma diferença. Então pode ser que os gráficos de fato, que a gente já tinha especulado que estavam melhores de acordo com os trailers anteriores, realmente vão estar melhores agora que a gente está vendo imagens de gameplay mesmo. Mas e aí, estão empolgados para Tears of the Kingdom? Deixa pra mim aqui nos comentários. E pra gente fechar, galera, uma notícia meio bizarra que aconteceu, cara, aqui ó, do Nintendo Life. Uma prisão foi feita no Japão, alguém foi preso depois de um executivo da Nintendo receber ameaças de morte, cara. Alguém estava muito bravo com as coisas que algum executivo da Nintendo fez e ameaçou eles de morte, acabou sendo preso. Quase um ano depois, foi bastante tempo depois que foi presa a pessoa. Basicamente o que aconteceu foi o seguinte, cara. Um jornal japonês chamado Kyoto Shimbun, Shimbun em japonês, pra quem não sabe, é jornal, relata a prisão de uma permatemp, né? Permatemp são funcionários temporários que passam um longo período de tempo, né, dentro da empresa, por isso que eles chamam de permatemp. É como se fosse um personagem temporário que ficasse permanentemente sendo contratado. É uma prática que é bastante criticada, na verdade, e que várias empresas fazem. Mas enfim, uma permatemp feminina de 36 anos foi presa por suspeita de intimidação em 9 de fevereiro de 2023. Isso acabou de acontecer, por supostamente enviar ameaças de morte a um executivo da Nintendo em junho do ano passado. Tipo assim, em junho do ano passado, foi quase um ano
até a pessoa ser presa, de certo, foi feita uma série de apurações e tudo mais, mas não está claro o que exatamente foi o alvo, né? Quem foi o alvo, né? O jornal ele não falou, não publicou essa informação, mas parece que um pacote foi enviado, né, pelo suspeito, supostamente contendo um saco de incenso e alguns documentos alarmantes. Um saco de incenso? Que bizarrice, mano. Agora, o que será que seriam esses documentos alarmantes, tá? Um saco de incenso, cara, não sei se pode ser isso não, mas incenso no Japão, quando você vê tipo um caldeirão cheio de incenso assim na frente de um templo, é pra você purificar o seu corpo, tanto que você vai ver muitos japoneses pegando aquela fumaça e trazendo pra si. Então, não sei se isso tem alguma coisa a ver, se essa pessoa nesse pacote falou, ó, esses documentos alarmantes aqui você precisa se purificar. Vou te matar, hein? Sei lá, alguma coisa assim que aconteceu, cara. Uma das mensagens anexadas nesse documento incluía notas como vou te matar e a palavra Die Nintendo, tipo em inglês, morra Nintendo, meu irmão. Não se sabe se era uma funcionária que ficou hater da Nintendo ou que tratou tão mal. Cara, não dá pra saber direito o que aconteceu, mas é uma situação bem bizarra. E esse documento, ele fazia referência a uma data específica, então provavelmente ele tinha colocado lá a data que isso iria acontecer, que a tentativa de crime iria acontecer, né? De acordo com a polícia local, o suspeito aparentemente nunca sequer conheceu o executivo da Nintendo e acredita que não seja ódio pessoal. É algo relacionado à Nintendo mesmo, de certo, focado no chefe ali, mas por alguma coisa que... Cara, tô só especulando aqui também, por causa disso que tava escrito. Era vou te matar e morra Nintendo. Pra pessoa ter sido presa e pela nem ter conseguido encontrar, né, um executivo, talvez tenha sido o chefão da Nintendo, né, mas não se sabe. E a Nintendo, claro, não comentou publicamente sobre esse incidente, então... sabe-se lá o que aconteceu. Provavelmente a Nintendo nunca vai publicar em relação a isso, mas aconteceu essa questão aí bizarríssima. Que bom que ninguém se machucou. Isso me lembra uma outra situação que aconteceu, só que dessa vez nos Estados Unidos, e dessa vez não foi séria, só tipo um excesso de cuidado e medo nos Estados Unidos. Basicamente, na semana passada teve a Nintendo Direct, né? E um estudante, cara, mandou pro professor um e-mail, meio que falando pro professor que ia acontecer um evento único na vida, colocando uma data, que era a data da Nintendo Direct, e falando pra ele não fazer aula naquele dia. Basicamente, o estudante mandou um e-mail troll pro professor falando que ia acontecer um evento muito importante para ele não fazer aula, porque o cara queria matar a aula para poder assistir a Nintendo Direct. E aí o professor, como é nos Estados Unidos, né, a gente sabe que lá nos Estados Unidos eles ficam muito em pânico com essas coisas por causa de todos os problemas que acontecem lá. O professor levou essa carta pra polícia, a polícia da Califórnia, cara, emitiu aqui essa documentação, emitiu esse aviso, e aí eles entraram em contato com o estudante, perceberam que era só meio que uma parada relacionada ao Nintendo Direct, não era nada importante. Mesmo assim, no tal dia, né, da Nintendo Direct, eles lotaram de policiais lá pra evitar que qualquer problema aconteça, né? Cara, que mundo bizarro o mundo dos games também, na moral. E esse, meus amigos, foi o Coelho News de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de trocar essa ideia sobre Nintendo aqui comigo, tanto nas coisas interessantes quanto nas coisas um pouco mais medonhas e novas informações e especulações também. Todas as terças, quintas e sábados a gente tá aqui falando sobre esse assunto que a gente gosta e trazendo as principais notícias do mundo Nintendo. Então deixa um like aqui no vídeo para chegar a mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo. Ative o sininho de notificações para não perder esse quadro aqui no canal às terças, quintas e sábados, assim como os outros vídeos que a gente lança também. Lembrando que eu vou deixar os links da Trilogy Games aqui na descrição pra vocês. E galera, me segue lá no Instagram, é a mesma arroba lá do Twitter, arroba RodrigoCoelhoC. Me segue por lá que eu tenho postado várias coisas interessantes. Por exemplo, olha só esse post aqui que eu fiz sobre vários jogos em promoção. Eu queria saber se isso aqui é interessante pra vocês ou não. Então eu fiz uma postagem lá pra manter a galera das redes sociais também informadas das principais notícias. Um templatezinho bonitinho que eu faço com carinho pra vocês, tá bom? Então me segue por lá no Instagram também. Lembrando que tem os links da Amazon aqui na descrição. Qualquer coisa que você for comprar na Amazon, cara, eu agradeço muito se utilizarem meu link afiliado. Sempre tem os produtos que eu recomendo aqui, mas vocês podem favoritar aí, ó, coelhinojapão.com/Amazon. E aí na hora de entrar no site, entra através do meu link, que qualquer compra que você for fazer, um celular, um PlayStation, um livro, é uma forma de você contribuir aqui com o canal e eu agradeço demais. Muito obrigado. Muito obrigado aos membros aqui do canal também, meus amigos. Valeu por todos vocês e eu vou ficando por aqui. Lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho para dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu!